Então, bem-vindo, né? Esse é mais um vídeo de pré-aula do curso de Engenharia Mecânica aqui da UFJM. Nesse vídeo eu vou falar sobre as perdas de energia que a gente encontra nas máquinas de fluxo, né? Antes da gente começar a falar de perdas, né, é importante lembrar, né, que se a gente considerar lá o princípio de conservação da energia, né, na verdade não existe energia perdida, né? Então, quando a gente fala aqui de perda de energia, né, na verdade a gente está falando de uma conversão de uma forma de energia, né, normalmente é uma energia que a gente aproveita, né, e uma outra forma de energia que normalmente não vai ser aproveitada no nosso processo, né? Em se tratando das máquinas de fluxo, né, essa perda é normalmente uma conversão de energia de pressão e velocidade, né, que são parcelas de energia que interessam às máquinas de fluxo, né, em energia interna ou calor, que são parcelas de energia que não interessam para a gente. Então, nesse ponto do curso, né, a gente já estudou a equação fundamental, né, e estudou também alguns fatores que corrigem essa equação quanto às hipóteses que a gente fez para um rotor de pás infinitas, né? Então, a gente já corrigiu aqui a hipótese do número infinito de pás, né, através do fator de deficiência de potência, e também já corrigiu a hipótese da espessura infinitesimal das pás, né? Com essas duas correções, né, a gente já consegue utilizar a equação fundamental, né, para prever o comportamento de um rotor de uma máquina de fluxo, né, com número de pás finitas e de espessura também finita. Porém, como a gente viu nas aulas, né, mesmo com essas correções, né, a equação fundamental ainda não consegue prever bem o comportamento desse rotor, né? E isso acontece porque a gente ainda falta corrigir uma última hipótese lá do rotor, que a gente fez lá no rotor de pás infinitas, né, que é a hipótese do escoamento ideal. Então, a partir de agora, a gente vai considerar também nesse rotor o escoamento de um fluido real. E aí, quando a gente passa a considerar esse escoamento de um fluido real, né, vão começar a aparecer essas perdas de energia que eu comentei anteriormente, né? Então, o objetivo desse vídeo, né, é a gente ver onde é que ocorrem essas perdas de energia, né, numa máquina de fluxo, né, e de que forma a gente pode, durante o projeto de uma máquina, né, de que forma a gente pode reduzir essas perdas de energia, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar falando agora sobre o que a gente classifica, né, de perda interna das máquinas de fluxo, né? Então, as perdas internas são as perdas que ocorrem dentro da carcaça da máquina e do rotor da máquina, né? Aqui numa máquina geradora e numa máquina motora, numa turbina. O que diferencia essas perdas internas, né, das perdas externas, que a gente vai ver mais na frente, é que nas perdas internas, né, essa conversão de energia mecânica ou energia de pressão e de velocidade, ela normalmente resulta no aumento da energia interna do fluido. Ou seja, ela normalmente resulta no aquecimento do fluido. Mas é importante lembrar, né, que esse aquecimento, na maioria das máquinas de fluxo, é quase imperceptível. Então é muito difícil a gente medir de fato esse aumento de temperatura da entrada para a saída aqui do fluido. Porém, nessa perda interna ela sempre vai existir, por mais que a gente não consiga medir esse ou perceber esse aumento de temperatura, ok? Então vamos agora falar do primeiro tipo de perda interna que a gente chama de perda hidráulica. Ok, né? Então as perdas hidráulicas elas são essencialmente, né, perdas por atrito entre o fluido, né, e algumas superfícies do rotor, né, e do sistema diretor da máquina. Essas perdas por atrito, né, elas vão ser principalmente influenciadas pelo acabamento superficial dessas superfícies, né, do rotor e do sistema diretor. Nos rotores de bombas, né, o acesso ao canal das partes do rotor, né, pelo tamanho do rotor, ele normalmente é difícil. Então acaba que o acabamento superficial, né, dessa região aqui do canal das partes do rotor, né, ele acaba não sendo tão bom assim, né? Já nas turbinas, né, onde os rotores são maiores, né, as superfícies do canal das partes dos rotores, né, elas são sempre polidas, né, com o objetivo de reduzir o atrito, né, entre o fluido e essa superfície aqui, melhorando assim, ou reduzindo assim, né, as perdas hidráulicas por atrito. Já nos ventiladores, né, então já nos ventiladores, né, de construção mais simples, como esse aqui, né, que a construção é feita através de, basicamente, de chapas, né, o acabamento superficial aqui do canal das partes do rotor, né, ele acaba sendo dado então pela própria rugosidade da pintura dessas chapas aqui, beleza? Então, em se tratando de perdas por atrito, né, além da melhoria do acabamento superficial, né, do canal aqui das partes do rotor, né, a gente sabe lá da mecânica dos fluidos, né, que as perdas por atrito ou perdas hidráulicas são sempre proporcionais, né, ao quadrado da vazão. Então, em se tratando de perdas hidráulicas, né, é esperado que uma bomba ou um ventilador, na medida que ele, ou uma turbina, né, na medida que ela passe a operar numa vazão maior, né, essa parcela de perda por atrito, ela tende a crescer, né, com o quadrado dessa vazão. Nesse caso aqui, em termos de projeto, não tem muito o que fazer, né, porque essas máquinas elas são feitas para operar em diferentes faixas de vazão. E, de fato, essas perdas vão crescer na medida que essa vazão de operação aumenta. Agora vamos ver um segundo tipo de perda hidráulica que a gente chama de perda por choque. Ok, então além das perdas por atrito, né, as perdas por choque também são classificadas como perdas hidráulicas, né? Então vamos utilizar essa figura aqui para tentar entender o que, que são essas perdas por choque, né? Então nessa figura a gente tem aqui nessa parte inferior, né, um rotor, né, e aqui é o contorno da pá do rotor, né?
E nessa parte externa aqui, a gente tem uma par do sistema diretor dessa máquina, né? Nesse caso aqui, o rotor de uma máquina geradora, né? Com escoamento da parte interna para a parte externa, né? Então, como é que ocorrem as perdas por choque, né? As perdas por choque, elas ocorrem principalmente na entrada das partes do rotor, né? E na entrada das partes do sistema diretor, né? Essas perdas elas vão acontecer na entrada do rotor, né? Sempre que o vetor velocidade relativa, aqui W4, ele entra na pá do rotor com um ângulo diferente do ângulo construtivo da pá. E no sistema diretor, isso vai ocorrer toda vez que o vetor velocidade absoluta, aqui, ele entra nesse sistema diretor com um ângulo diferente do ângulo construtivo da pá. Quando esses vetores, então, eles entram sem tangenciar essas pás, né, com um ângulo diferente do ângulo das pás, né, isso vai provocar o que a gente chama de descolamento da camada limite, né? E esse descolamento da camada limite gera essa estrutura aqui de vórtices, né, nessa região de entrada do sistema diretor ou das pás, né? A gente consegue ver melhor essa estrutura de vórtices, né, nesse resultado de uma simulação numérica em um rotor de uma bomba, né? Então, as perdas por choque elas ocorrem exatamente nessa região aqui de formação de vórtices, né? Essa estrutura aqui de vórtices, né, isso é basicamente um fluido que fica recirculando nessa região aqui, né? Isso aumenta o atrito entre as camadas de fluido, né? E além disso, né, ainda existe um certo bloqueio aqui do escoamento do fluido no canal das partes do rotor. Então é por isso que essa perda por choque ela também é considerada uma perda hidráulica. Aí, em termos de projeto, né, como é que a gente evita, então, ou tenta reduzir essas perdas por choque, né? As máquinas de fluxo, de uma forma geral, normalmente elas são projetadas para operar em um ponto específico de vazão, que a gente chama de vazão de projeto. E aí, nesse ponto de vazão de projeto, né, o ângulo das partes do rotor e do sistema diretor, né, eles são projetados para que o vetor velocidade relativa ele entre sempre tangenciando essa pá, né, e o vetor velocidade absoluta tangenciando o sistema diretor. Então, nesse ponto, né, normalmente as perdas por choque vão ser zero, ou seja, no ponto de projeto. Porém, né, durante uma operação da máquina, como eu comentei anteriormente, né, essa máquina ela vai poder operar em vazões maiores, que é a vazão de projeto, e menores, que é a vazões menores, né, que é a vazão de projeto. Então, nessas situações onde a máquina opera em vazões diferentes, você já não vai ter mais esse tangenciamento, né, ou essa tangente do vetor velocidade relativa ou velocidade absoluta, né, nas partes do rotor e do sistema diretor, né? Então, inevitavelmente, você vai ter uma perda por choque, né, quando essa máquina opera fora da vazão do projeto. O que é importante, então, né, conhecendo as causas dessa perda por choque, é saber que durante a seleção de uma máquina, né, é importante que a gente selecione essa máquina para operar em uma vazão muito próxima daquela vazão de projeto, né? Então, quando a máquina opera próximo dessa vazão de projeto, né, de certa forma, você consegue reduzir as perdas por choque durante a operação dessa máquina. Então, agora que a gente viu os dois tipos de perdas hidráulicas, né, vamos ver como é que a gente contabiliza essas perdas hidráulicas. Ok, então as perdas hidráulicas, né, elas são contabilizadas pelo que a gente chama de rendimento hidráulico, né? O rendimento hidráulico, né, nas máquinas geradoras, né, bombas e turbinas, né, ele é definido da seguinte forma, né? Ele é a relação entre a quantidade de energia que está disponível no rotor, né, sobre a quantidade de energia que foi de fato transferido para o fluido. Então, se a gente pensar aqui nos fluxos de energia, né, o rotor de uma bomba ou de um ventilador tem uma certa quantidade de energia disponível nele, né, e aí parte dessa energia é perdida, né, e nas perdas hidráulicas. Aí lembre aqui do conceito de energia perdida, ok? E só uma parcela da energia é de fato transferido para o fluido. Então, já nas máquinas motoras, né, a definição do rendimento hidráulico ela é o oposto da definição das máquinas geradoras, ok? Então, nas máquinas motoras, né, ou seja, as turbinas hidráulicas, o fluido entra na turbina com uma grande quantidade de energia disponível, né, e só parte dessa energia é transferida para o rotor. Então, observando aqui nesse fluxo, né, o fluido entra na turbina com uma grande quantidade de energia, parte dessa energia é perdida durante o escoamento do fluido no rotor, e só uma parcela é de fato transferida para o rotor, né? E vai ser essa parcela de energia que vai ser posteriormente convertida, né, em potência de eixo na turbina. Então, vamos ver agora um segundo tipo de perda interna, né, que a gente chama de perdas volumétricas ou perdas por fuga. Então, as perdas por fugas ou perdas volumétricas, né, é o segundo tipo de perda interna que a gente vai ver aqui. As perdas volumétricas, né, elas ocorrem principalmente porque existem, nas máquinas de fluxo, né, sempre vão existir uma folga, né, entre as partes fixas da máquina, né, que seria a carcaça da máquina, né, e as partes girantes, né, que seria o rotor, né, e o eixo. Além disso, nas máquinas de fluxo, sempre vão existir regiões na parte interna da máquina onde você tem um fluido em alta pressão e regiões onde você tem um fluido em baixa pressão. No caso de bombas e ventiladores, né, na saída aqui do rotor você tem um fluido de maior pressão, na entrada em menor pressão, né?
Aí o que é que vai acontecer dentro dessa máquina, né? Como dentro aqui da máquina toda essa região está preenchida por fluido, né? Vai sempre existir uma tendência, né, de que o fluido na região de maior pressão ele acabe migrando para a região de menor pressão, né? Passando por essas folgas que existem entre a carcaça e o rotor da máquina. Essa massa de fluido que migra da região de maior pressão para a região de menor pressão, a gente chama de vazão de fuga. E por que que a gente considera isso como uma perda interna da máquina, né? A gente considera essa vazão de fuga como uma perda, né? Porque vai sempre existir, então, uma certa quantidade de massa de fluido que entra no rotor, né? E aí o rotor transfere energia para essa massa de fluido, eleva a pressão dela, né? E aí depois ela acaba retornando, né, para a pressão inicial, ou seja, para o estado inicial. E aí entra novamente no rotor, né? Então sempre o rotor fica transferindo energia para elevar a pressão dessa massa de fluido e depois ela retorna para o estado inicial. Então por isso que a gente considera isso como uma perda interna, né, nas máquinas de fluxo. Em termos de projeto, né, de uma máquina de fluxo, né, como é que a gente reduz essas perdas, né? A gente reduz essas perdas, né, reduzindo as folgas entre as partes girantes e a carcaça da máquina. Isso, obviamente, vai ter um custo, né? Isso vai exigir, né, processos de fabricação dessa máquina, né, processos de maior qualidade, ou seja, processos com uma maior precisão. O rendimento volumétrico ele é definido da seguinte forma, né? Ele é a relação entre a vazão de operação da máquina, né? Essa vazão de operação da máquina é exatamente a vazão que entra pela boca de sucção da máquina, ok? Então, ela é a relação entre essa vazão e a vazão que efetivamente escoa pelo rotor, né? O que seria essa vazão que efetivamente escoa pelo rotor, né? Marcada aqui com esse índice R, né? A vazão que de fato escoa pelo rotor é a soma da vazão de operação da máquina mais essa vazão de fuga que fica recirculando aqui da saída para a entrada do rotor, né? Então ele é o somatório dessas duas vazões. Aí aqui, pela própria definição do rendimento volumétrico, a gente vê que se você conseguir, na medida que você reduz essa vazão de fuga, né, o rendimento volumétrico ele vai se aproximar de 1, né? Então quanto menor a vazão de fuga, né, melhor vai ser o rendimento volumétrico da máquina. A gente vê aqui também, né, que o rotor, né, ele sempre está operando com uma vazão maior do que aquela vazão de fato de operação da máquina. Vamos ver agora como é que a gente define o rendimento volumétrico, né, nas turbinas, né, nas máquinas motoras. Então, nas turbinas, né, a gente vai ter a região de alta pressão localizada na parte externa, na entrada do rotor, né, e a região de baixa pressão ela vai estar localizada na saída do rotor, né. Então, quando a gente pensa em turbinas, né, essa vazão de fuga, ela novamente, ela vai migrar da região de alta pressão para baixa pressão. Então, por que isso aqui a gente considera como uma perda, né? Porque na medida que essa massa de fluido passa por fora do rotor, né, ela não transmite ao rotor a quantidade de energia que ela tem, né? Então, você armazenou uma certa quantidade de energia, né, lá na barragem e ela basicamente escoou por fora do rotor até o canal de fuga dessa barragem, né? Como é que a gente define o rendimento volumétrico nessas máquinas, né? A definição do rendimento volumétrico nas máquinas motoras é o inverso das máquinas geradoras, né? Então, nas turbinas, o rendimento volumétrico vai ser a relação entre a vazão de operação da turbina, ok? Aqui embaixo, né? E a vazão que efetivamente escoa pelo rotor, né? Essa vazão que escoa pelo rotor vai ser a vazão de operação, ok? Vazão de operação, menos a vazão de fuga. Então, no caso das turbinas, né, o rotor vai operar sempre numa vazão inferior à vazão de operação da máquina. Aí, novamente, né, na medida que você reduz essa vazão de fuga, né, esse rendimento volumétrico ele aumenta, ele se aproxima de 1, beleza? Então, vamos ver agora, né, o terceiro tipo de perda interna, né, das máquinas de fluxo, que a gente chama de perda por atrito de disco. Vamos lá. Então, as perdas por atrito de disco, né, como o próprio nome fala, são também perdas por atrito, né, semelhante lá às perdas hidráulicas, né? Porém, né, no caso da perda por atrito de disco, né, a gente vai estar considerando especificamente, né, o atrito que ocorre entre o fluido, né, e os discos do rotor, né? Esse disco posterior do rotor, né, e o disco anterior do rotor, né? Então, durante a operação da máquina, né, novamente, né, toda essa parte interna aqui da máquina está preenchida por fluido, né? E aí, na medida que você tem esse rotor girando, né, vai existir um atrito entre essa região, essa superfície aqui, né, e essa superfície anterior do rotor com o fluido, né? E esse atrito é o que a gente chama de perda por atrito de disco, né? Como se trata, então, uma perda por atrito, né, em termos de projeto, né, a gente consegue reduzir essa perda por atrito, né, melhorando o acabamento dessas duas superfícies aqui, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, esse rotor, né, aqui de bomba, a gente percebe que nessa região aqui, né, você tem um acabamento ainda não muito bom, né? Esse acabamento aqui normalmente é resultante do próprio processo de fabricação desse rotor, né, que normalmente é um processo de fundição, né?
Mas aí quando a gente observa esse rotor, né, já nessa condição de produto final, né, a gente vê que essa superfície aqui ela sofreu uma melhoria no acabamento, né, assim como a parte anterior também do rotor. Né. Mas como eu comentei já anteriormente, né, isso aqui gera um custo. Né. Ou seja, para sair desse estado para esse ponto aqui, né, esse rotor ele passou por mais um processo de fabricação. Nesse caso, um processo de usinagem, né, para melhoria desse acabamento aqui. No caso das turbinas, né, vai existir também, né, um atrito entre esses discos aqui do rotor, né, e é por isso que você tem esse acabamento, né, esse melhor acabamento nessas regiões aqui, né, exatamente também para reduzir esse atrito, essa perda por atrito. Já nos ventiladores, né, existe também, obviamente, a perda por atrito de disco, né, já que toda essa região aqui está preenchida por fluido, né, então vai existir atrito entre o ar aqui, ou o gás, e essa região posterior e a região anterior do rotor. Né. No caso de ventiladores, né, o acabamento dessas superfícies, como eu já comentei, né, é dado pela própria rugosidade mesmo, normalmente, da pintura desse ventilador. Né. Ventiladores de construção mais simples, né, normalmente não há um grande cuidado com a melhoria específica desse acabamento aqui. Então vamos ver agora, né, como é que a gente quantifica, né, as perdas por atrito de disco. O rendimento de atrito de disco, né, diferente dos anteriores, né, ele é definido por uma relação de potências. Né. Então cada termo desse aqui, né, tem unidade de potência. Né. Os rendimentos de forma geral, né, eles são sempre definidos para que, uma vez que a gente elimine uma determinada perda, né, esse rendimento ele vai tender para 1. E da mesma forma, assim é definido o rendimento por atrito de disco. Né? Veja que à medida que a gente elimina esse termo aqui, que seria a potência perdida por atrito de disco, né, o rendimento ele vai tender para 1. Okay? Então é assim que ele é definido. Então no numerador aqui a gente tem a vazão, vazão máxima, que efetivamente escoa pelo rotor, né, e a potência que está disponível no rotor. Né. No denominador aqui a gente tem exatamente o mesmo termo, mais a potência que é perdida por atrito de disco. Né. Nas máquinas motoras, a gente segue exatamente o mesmo raciocínio. Né? Ele é definido dessa mesma maneira, ou seja, na medida que a gente reduz essa potência perdida, né, por atrito de disco, né, esse rendimento tende a 1, ou seja, a gente melhora o rendimento da máquina. Então, com a definição desse rendimento, né, nesse vídeo a gente falou de 3 tipos de perdas de máquinas de fluxo, né, que a gente encontra nas máquinas de fluxo, né, que são as perdas hidráulicas, as perdas volumétricas e as perdas por atrito de disco. Esses 3 tipos de perdas a gente classifica como perdas internas da máquina, né? E agora, no outro vídeo, eu vou falar sobre as perdas externas que ocorrem nas máquinas de fluxo e definir também o que a gente chama de rendimento total das máquinas de fluxo, né? Que é o rendimento, né, que vai aparecer para a gente mais à frente, né, quando a gente estiver selecionando uma máquina. Okay? Então, obrigado e até o próximo vídeo.